Tudo bem, senhores? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos trabalhando agora a Lei Maria da Penha, tá? Que nós temos uma lei que eu dou 75 a 80% de certeza que vem tanto na Polícia Civil quanto no CTSP-BM e também nos concursos de guardas municipais, porque é um trabalho que a Fundatec gosta muito de cobrar, principalmente pelos avaliadores e pelas características deles, né? Então, o que essa lei ela faz? Lá no contexto da implantação dela, ela traz hoje ali que ela cria mecanismos, né, para quê? Para que coíba a violência doméstica e familiar contra a mulher, os termos parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição, tá bem? Então, vamos indo e vamos iniciando o caminho, né? E eu já inicialmente dei o objetivo da Lei Maria da Penha, que é o quê? Criar mecanismos. Para que criam esses mecanismos? Para que sejam coibidas, né, e prevenidas a violência doméstica e familiar contra a mulher, tá bem? Fundamento constitucional da Lei Maria da Penha, que é o artigo 226, parágrafo 8º da Constituição, que diz que o Estado, né, ele deve assegurar assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, buscando o que? A criação de mecanismos para coibir a violência no âmbito das suas relações, tá bem? Aqui no artigo 2º a Fundatec já cobrou em prova, não lembro qual concurso, mas a Fundatec já cobrou, tá? Então eu quero que vocês vejam esse detalhezinho em que toda mulher, independente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, ela goza dos direitos fundamentais inerentes a quem? A pessoa humana. A Fundatec trocou nessa prova a pessoa humana, né, para os direitos da mulher, né? Então eu quero que vocês lembrem, atentem-se para os detalhes. Eu já deixo no material tudo com grifo, para que nós não nos percamos, né, nas ideias que a prova traz. E também são asseguradas oportunidades, facilidades para viver sem violência, a preservação da sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento, seja ele moral, intelectual e social, tá bem? Artigo 3º, né, são assegurados às mulheres as condições para o efetivo exercício, ou melhor, exercício efetivo de quem? Dos direitos. Eu vou só fazer um esquema aqui para ficar mais fácil. Exercício efetivo dos direitos. Deixa eu deixar bem direitinho aqui, que eu gosto de deixar o material bem ajustadinho para que vocês tenham essa qualidade. Dos direitos. A vida, a segurança, tá? A vida, a segurança, a saúde, a alimentação, a educação, a cultura, a moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Então, daqui nós temos os direitos sociais previstos no artigo 6º, artigo 6º da CF e outros direitos, trazendo um rol exemplificativo de direitos inerentes à mulher, tá? Então vou deixar aqui grifadinho, né, para que nós não nos percamos e tenhamos essa abordagem de uma maneira correlata e correta aqui, tá bem? Só um ajustezinho aqui. Vamos adiante, dois tab. E aqui vamos colocar um marcadorzinho para que a gente tenha essa dominância, tá bem? Então, façam esse link do artigo 6º da Constituição, né, combinado com esse artigo da Lei Maria da Penha, o artigo 3º, tá bom? Eu vou só colocar em azul aqui para que vocês tenham essa dominância também e não se percam, tá bem? E não se percam. Vamos indo. Tá bem? Onde que eu quero chegar agora? O poder público, ele desenvolve políticas que visem garantir os direitos. Por exemplo, né, as patrulhas Maria da Penha das guardas municipais, patrulha Maria da Penha exercida pela Brigada Militar e as secretarias da mulher, né, nesse âmbito preventivo dessa violência, ok? Que também nós encontramos aqui, cabe à família, à sociedade ou ao poder público criar as condições necessárias para o efetivo exercício dos direitos enunciados no caput, beleza? Artigo 4º.
Na interpretação desta lei, serão considerados os fins sociais a que ela se destina, né? E especialmente as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Então, o que vocês têm que lembrar? Os fins sociais a que ela se destina, né? E especialmente as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar, tá? Eu quero que vocês compreendam que eu já tento deixar o material aqui mastigadinho, gurizada, para que vocês não se percam depois. Bueno, então aqui nós temos o que trata a violência doméstica e familiar contra a mulher e onde que ela ocorre. Existem 3 locais de ocorrência, que agora nós vamos chegar ali, né? No artigo 5º nós temos o conceito do que configura violência doméstica e familiar contra a mulher. É qualquer ação ou omissão baseada no gênero, tá? Qualquer ação ou omissão baseada no gênero. Pausa. Eu quero que vocês vão lá no artigo 121 do Código Penal, tá? Deixa eu só abrir aqui para nós deixarmos claro. E eu quero que vocês vejam, né, o que diz ali no que são condições, né, referentes ao feminicídio. Deixa eu só colocar ali artigo 121A, tá? Vamos lá. Beleza? Olha só. O artigo 121A do Código Penal, vou colocar aqui, o artigo 121A do CP traz a previsão do crime de feminicídio, né? Que é matar a mulher por razões do, só porque ficou errado aqui, do sexo feminino, tá? Então eu quero que vocês lembrem agora também, né, que neste mesmo caminho nós temos ali, ó, considera-se que há razões da condição do sexo feminino, né, quando o crime envolve. O que eu quero que vocês vejam? A consideração. Só um segundo aqui. A consideração referente às condições de sexo feminino para a prática de feminicídio encontram-se no artigo 121A, parágrafo 1º do Código Penal, tá bem? Nessa mesma ideia, o que nós temos ali? Exatamente o que nós já vimos até agora na lei. Olha só, violência doméstica e familiar contra a mulher, não é isso que nós já vimos? Sim. Menosprezo ou discriminação à condição de mulher? Sim. O que nós temos por isso? Uma ação ou omissão baseada no gênero, né? E essa ação ou omissão que ela cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral ou patrimonial. Ali no artigo 7º dessa nossa lei, nós temos os tipos de violência. No artigo 5º, onde que ela ocorre, tá bem? O primeiro local que ela ocorre é no âmbito da unidade doméstica. O que é essa unidade doméstica? Ela é compreendida como um espaço de convívio permanente das pessoas, com ou sem vínculo familiar. Espaço permanente das pessoas com ou sem vínculo familiar. Inclusive, né, as esporadicamente agregados. Por exemplo, a empregada doméstica. Eu quero que vocês lembrem também e não esqueçam desse inclusive. Porque a Fundatec, lembrem-se que eu sempre falo, nós temos que nos atentar para os detalhes, tá? Inclusive as esporadicamente agregadas, beleza? No âmbito da família, o que é isso? Uma comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, tá bem? E esses são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, tá bem? Eu quero que vocês também compreendam, né, no terceiro item do local em que ocorre violência, é em qualquer relação íntima de afeto, tá bem? Na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação, independente de ter morado junto ou não, tá bem? Nessa mesma ideia, nosso caminho traz ali, o que eu fiz aqui? Eu esquematizei o que é, né, a violência doméstica e familiar contra a mulher, tá? O que
causa ela e onde ela ocorre. O que é violência doméstica e familiar contra a mulher? Qualquer ação ou omissão baseada no gênero, tá bem? Que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral ou patrimonial. Por que eu estou trazendo e dano moral ou patrimonial? Porque a Fundatec vai colocar aqui somente dano patrimonial, mas não, o dano é moral ou patrimonial. E onde que ocorre? Na unidade doméstica, no âmbito da família ou em qualquer relação íntima de afeto e independe da orientação sexual, tá bom? Artigo 6º, ele já foi cobrado na prova da Secretaria Estadual de Saúde no ano de 2014, elaborado por qual banca? Fundatec. Era naquelas, estão corretas as assertivas 1, 2 e 3. A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos, tá bem? Eu trouxe aqui sujeito ativo para a prática da conduta independe do sexo, sujeito passivo é o gênero feminino, tá bem? Então eu quero que vocês compreendam que o STF, no mandado de injunção número 7452, o que é o mandado de injunção? É um remédio constitucional quando a ausência de uma norma regulamentadora torna inviável o exercício de um direito, tá bem? Então, esse mandado de injunção de número 7452 trouxe que o tribunal, por unanimidade, concedeu a ordem para reconhecer a mora legislativa. O que é isso? A demora da lei, né? E determinar a incidência da norma protetiva da Lei Maria da Penha aos casais homoafetivos do sexo feminino e às mulheres travestis ou transexuais nas relações intrafamiliares, nos termos do voto do relator. É praticamente impossível que a Fundatec cobre isso em prova. Só que, como eu sempre falo, eu prefiro ensinar e trabalhar a mais do que não ensinar e trabalhar a menos e o meu aluno tocar em uma casca de banana. Então, o que eu quero que vocês levem para a prova, tá? Qualquer ação ou omissão baseada no gênero. Gênero, que gênero é esse? Feminino, tá bem? Vamos adiante. Como eu já falei ali, a Fundatec cobrou o artigo 6º em prova. Gurizada, o artigo 7º, né, traz as formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Tá? É um rol exemplificativo, porque sempre que tiver na lei aquele entre outras, tá, nós temos um rol exemplificativo, tá? Porque além daqueles, nós temos outros. Então eu quero que vocês lembrem, né? Eu vou fazer bem rapidinho aqui para vocês não se perderem o que nos interessa, tá? Então, primeiro deles, a violência física, que é entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal. Violência física. Depois nós temos a violência psicológica, né? Que é entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima, ou que lhe prejudique, perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos. Então eu quero que vocês marquem aqui, ó, violência psicológica, dano emocional, autoestima ou que lhe prejudique, né? Eu quero que vocês marquem até esse detalhe aqui, dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, tá bem? Violência sexual, vocês também não precisam detalhar aqui, assim como a violência física, tá? Só que eu quero que vocês compreendam a diferença da violência psicológica para a violência moral. Violência moral é qualquer conduta que constitua calúnia, difamação ou injúria. Já a violência psicológica, lembrem do dano emocional, tá? Violência sexual matamos, violência patrimonial tranquilo, tá? E a violência moral é qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria, tá? Então, a ameaça é uma violência psicológica e não uma violência moral. Então, nós temos as 5 formas de violência doméstica e familiar: física, psicológica, sexual, patrimonial e moral, tá bem? Respira, Kelch. Dá assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar, tá bem? Das medidas integradas de prevenção. Essa política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar, né? Ela é um conjunto articulado de ações entre os entes federados, União, Estados, Distrito Federal e municípios, tá bem? E também de ações não governamentais. As organizações não governamentais que têm essa função de apoio
as mulheres vítimas, tá? Eu quero que vocês compreendam que nós temos por diretrizes integração, promoção, né, respeito, implementação, promoção e realização de campanhas educativas, celebração de convênios, protocolos, ajustes, termos ou outros instrumentos de proteção, capacitação permanente das polícias civil e militar, guarda municipal, do corpo de bombeiros e dos profissionais, né, com essa relação de gênero, de raça, né, e etnia, tá bom? Promoção de programas educacionais que disseminem o quê? Valores éticos de restrito respeito à dignidade da pessoa humana. Gurizada, princípio basilar da Constituição Federal, da República Federativa do Brasil, melhor dizendo, a dignidade da pessoa humana. E ela, além de ser um princípio, é um fundamento. Por que eu digo que além de ser um princípio é um fundamento? Tá, mas Kelch, lá no artigo 1º da Constituição, nós não tratamos dos fundamentos? Sim, tratamos, só que na estrutura topológica, no título, tá dos princípios fundamentais. Então, eu quero que vocês atentem também para esse detalhe lá de direito constitucional, que além de ser, né, um fundamento, um objetivo, é um princípio, porque se encontra na estrutura topológica dos princípios. Então, a dignidade da pessoa humana é o princípio basilar da República Federativa do Brasil, né, e do nosso Estado Democrático de Direito, que nós também encontramos aquela vedação absoluta à tortura, lembrando que os direitos fundamentais eles são relativos e não absolutos, com exceção da tortura, tratamento cruel degradante, escravidão, e também a doutrina traz aquela obrigação de associação, tá bem? Assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar. Lembrando que essa assistência ela será prestada em caráter prioritário no SUS, que é o Sistema Único de Segurança, no SUSP, né, que é o Sistema Único de Segurança Pública, beleza? Na mesma ideia, o juiz determinará o quê? Por prazo certo, gurizada, prazo certo. A única coisa que ele dá um prazo de por até 6 meses é na manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário o afastamento do local de trabalho. Só que o restante, eu quero que vocês compreendam, o juiz determinará por prazo certo o quê? A inclusão dessa mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar no cadastro de quê? O que ele vai determinar por prazo certo? No cadastro de programas assistenciais, do governo federal, estadual e municipal, tá bem? No parágrafo 2º aqui, traz que o juiz assegurará à mulher em situação de violência doméstica e familiar para o quê? Preservar sua integridade física e psicológica, um acesso prioritário à remoção quando servidora pública, integrante da administração direta ou indireta. A Fundatec vai colocar aqui somente quando integrante da administração direta, mas não. Remoção quando servidora pública, quando integrante da administração direta ou indireta. Manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário, afastamento do local de trabalho por até 6 meses. Senhores, lembrem-se que eu sempre falo nas minhas aulas, até 6 meses não são 6 meses, são até 6 meses, tá? O encaminhamento à assistência judiciária, quando for o caso, inclusive, né, para eventual ajuizamento da ação de separação judicial, de divórcio, de anulação do casamento ou de dissolução da união estável perante o juízo competente, tá bem? Gurizada, eu quero que também vocês compreendam que a assistência da mulher em situação de violência doméstica e familiar compreende o quê? O acesso aos benefícios decorrentes do desenvolvimento científico e tecnológico, incluindo serviços de contracepção de emergência, tá? Aquele não é punido o aborto quando praticado, blá 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 blá, lá dos termos do artigo 128 do Código Penal, tá? Incluindo serviços de contracepção de emergência, a profilaxia, ou seja, a prevenção das DSTs, hoje aqui está com o termo errado, mas para a prova levem doenças, mas o certo são infecções sexualmente transmissíveis, né? E da síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, né? E outros procedimentos médicos necessários e cabíveis nos casos de violência sexual, tá bem? Parágrafo 4º, uma alteração de pouco tempo aqui que nos interessa para a prova, tá? Essa alteração, ela traz aquele que por ação ou omissão, tá? Aquele que por ação ou omissão,
isso aqui é de 2019, causar lesão, violência física, sexual ou psicológica e dano moral ou patrimonial à mulher, ele fica obrigado a ressarcir todos os danos causados. Inclusive, a Funetec vai colocar aqui, exceto ressarcir, mas é inclusive ressarcir ao SUS, de acordo com a tabela SUS. Os custos relativos aos serviços de saúde prestados para o total tratamento das vítimas em situação de violência, né? Recolhidos os recursos assim arrecadados ao fundo de saúde, beleza? Então é para onde esses recursos irão após, né, a quitação ali dele, tá bom? Os dispositivos de segurança, tá, destinados ao uso em caso de perigo iminente e disponibilizados, tá, para o monitoramento da vítima, terão, né, seus custos ressarcidos pelo agressor. Ou seja, aqui eu quero que vocês associem o ressarcimento de equipamentos, de despesas médicas da vítima, tá bem? O ressarcimento, tá, que trata esse parágrafo 4º, ele não poderá em nenhuma forma importar um ônus de qualquer natureza ao patrimônio da mulher, tá bom? A mulher em situação de violência, tá, doméstica e familiar tem prioridade para matricular ou seus dependentes em instituição de educação básica mais próxima de seus domicílios. Eu quero que vocês lembrem desse detalhe. Matricular em instituição de educação básica mais próxima de seu domicílio. Ou transferi-los para essa instituição, mediante o que? A apresentação dos documentos comprobatórios do fato, né, dessa violência que ela sofre, seja física, moral, psicológica, patrimonial ou sexual, tá bem? Gurizada, eu quero que vocês compreendam que são sigilosos os dados da ofendida de seus dependentes matriculados ou transferidos, tá bom? Aqui, no capítulo 3, nesse atendimento por parte da autoridade policial, nós encontramos, deixa eu só deixar sintonizado ao mesmo tempo aqui na lei, na outra tela, tá? Do atendimento pela autoridade policial, na hipótese da iminência ou da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência, tá? A autoridade policial, aqui eles vão colocar autoridade judiciária ou membro do MP. Gurizada, a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência adotará, né, de imediato as providências legais cabíveis. Adotará de imediato as providências legais cabíveis, tá bem? A mesma coisa aqui se aplica no descumprimento da medida protetiva de urgência, que é o único crime previsto na Lei Maria da Penha, lá nos termos do artigo 24A, e ele é afiançável pela autoridade judiciária, autoridade policial, não a afiança em decorrência da pena, tá bem? É direito da mulher, em situação de violência doméstica e familiar, o atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado por servidores, preferencialmente do sexo feminino. Olha, preferencialmente e não obrigatoriamente, tá bem? Estes previamente capacitados. Eu quero que vocês agora, no que tange a inquirição, ou seja, a oitiva daquela mulher, seja em sede processual, seja em sede policial, né? Ela deve obedecer às seguintes diretrizes: um cuidado com a integridade física, psíquica e emocional, a garantia que essa mulher não vai ter contato direto com investigados ou suspeitos, tá bem? Tá? Então, eu quero que vocês atentem também para essa garantia, né, de que não vai ter o contato com os investigados ou suspeitos, beleza? Vamos adiante. E também, para mim, o principal, a não revitimização da depoente, beleza? Na inquirição, né, se adotará preferencialmente o seguinte procedimento: recinto especialmente projetado para este fim, tá? Recinto especialmente projetado para este fim, beleza? Projetado, recinto especialmente projetado para este fim. Deixa eu só marcar aqui. Recinto especialmente projetado para este fim. Por exemplo, a Polícia Civil tem a Sala das Margaridas, tá? Seguindo essa mesma ideia. Quando for o caso, a inquirição será intermediada por profissional especializado em violência doméstica e familiar, designado pela autoridade judiciária
ou policial. Eu quero que vocês entendam que a Fundatec vai colocar aqui que em qualquer caso, mas não, é quando for o caso, tá bom? E esse depoimento, né, ele será registrado em meio eletrônico magnético, devendo a degravação e a mídia integrarem o inquérito policial, tá bem? Gurizada, aqui no artigo 11, nós temos um rol de providências da autoridade policial, do delegado de polícia, além daqueles previstos no artigo 6º do CPP, tá? O que eu quero que vocês já... eu pareço assim que eu sou a mãe de Ná. Eu tô imaginando lá a banca FGV, no concurso da Polícia Civil de Minas Gerais, ela cobrou o artigo 6º do CPP. Poxa, mas que divagação, que acho que tu tá lá na Maria da Penha e já lembra do CPP sim, porque tem uma correlação com o artigo 11 aqui, porque são as providências que a autoridade policial deverá adotar. E nessa questão cobrada pela FGV, ela trouxe bem claro, ali ela fez uma simples e idiota troca, né? Apreender os objetos assim que liberado pelos investigadores de polícia. Não, é pelos peritos criminais. E neste detalhe, filhos, muita gente boa deve ter se perdido, porque às vezes nós nos aprofundamos querendo fazer 70 simulados em 2 meses, né? Mais que um por dia, e não nos atentamos para as coisas simples, que é isso que nós fazemos. A letra de lei com os detalhes e as palavras-chave. E isso dá um baita trabalho, mas dá um bom resultado, tá bem? Aqui no artigo 11, esse rol de providências ele é meramente exemplificativo. Vamos a ele. Garantir proteção policial quando necessário, comunicando de imediato a quem? Ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. A Fundatec vai colocar aqui aos familiares. Não, é ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. Olha só, uma praxis que a Brigada Militar faz e as guardas municipais também é o encaminhamento da ofendida ao hospital, ou posto de saúde e ao Instituto Médico Legal. Para que Instituto Médico Legal? Para feitura do exame de corpo de delito, né? O exame pericial referente à violência ali. Por que eu estou trazendo esse detalhe e lembrei da praxis diária da Guarda Municipal e da Brigada Militar? Porque olha quem tem que fazer: a autoridade policial. Tá? Então vocês têm que atentar para esse detalhe. A polícia militar deve conduzir a ofendida ao hospital ou posto de saúde. Não, é a autoridade policial. É óbvio que não é feito isso aí na prática diária em decorrência da quantidade de servidores da autoridade policial, quantidade de delegados plantonistas naquele dia, tá bem? Fornecer transporte para ofendido e seus dependentes para abrigo ou local seguro, quando houver um risco de vida, tá bem? Se necessário, acompanhar essa ofendida para assegurar a retirada de seus pertences do local da ocorrência ou do domicílio familiar, informar a ofendida os direitos a ela conferidos nesta lei e os serviços disponíveis. Inclusive, a Fundatec vai colocar aqui exceto, mas é inclusive os de assistência judiciária para o eventual ajuizamento perante o juízo competente da ação de separação judicial, divórcio, anulação de casamento ou dissolução da união estável, tá bem? Artigo 12. Aqui é uma obrigatoriedade, né? Mas aqui é um rol de procedimentos que ele é meramente exemplificativo para a autoridade policial, tá bem? Em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, feito o registro da ocorrência, deverá quem? A autoridade policial adotar de imediato os seguintes procedimentos sem prejuízo daqueles previstos no Código de Processo Penal. Lembram que eu falei há poucos minutos referente ao artigo 6º do CPP, que trata das providências da autoridade policial, né? A mesma coisa nós encontramos aqui, tá? Então eu quero que vocês compreendam a oitiva da ofendida, a lavratura do boletim de ocorrência e tomada da representação a termo. O que é isso? Colocar no papel o que ela tem para falar, né? Ser apresentada, coleta de provas para esclarecimento do fato, remeter no prazo de 48 horas. Hoje existe na DPPA um formulário já de que para que tu solicite a medida protetiva, existem os formulários de violência que já são preenchidos no local ali, em decorrência do risco, né? Em decorrência do programa RS Seguro, aqui já tem esse detalhe preventivo. Então, por que eu trago isso? Tanto para o CTSP quanto para a Polícia Civil, essa quase que certeza da Lei Maria da Penha, em decorrência da atividade que as polícias exercem, né? Remeter no prazo de 48 horas
expediente apartado, ou seja, documentação em separado ao juiz com o pedido da ofendida para concessão de medidas protetivas de urgência, determinar que se proceda ao exame de corpo de delito da ofendida e requisitar outros exames periciais, oitiva do agressor e testemunhas, ordenar a identificação ali do agressor, isso aqui também nós encontramos lá no artigo 6º do CPP, e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes criminais, indicando a existência de mandado de prisão ou registro de outras ocorrências, tá bem? Também a questão referente ao porte ou posse de arma de fogo do ofendido, tá bem? E também notificar a ocorrência à instituição responsável. Por exemplo, o cara é policial militar, tem que comunicar a brigada militar. É policial rodoviário, tem que comunicar a corregedoria da polícia rodoviária. E assim sucessivamente, tá bem? Remeter no prazo legal os autos do inquérito policial. Qual é o prazo legal para remeter os autos do inquérito? 10 dias se indiciado preso, por força do pacote anticrime, no artigo 3º B, se eu não me engano, traz ali que quando o indiciado for preso, poderá ser prorrogado por 15 dias. Então, indiciado preso, 10 dias, né, nos termos do CPP, com o advento do pacote anticrime 10 mais 15, que pode ser prorrogado, ou indiciado solto, 30 dias, tá bem? Nesses detalhezinhos nós ganhamos questões. Vocês viram que eu tento estudar linkado em outras coisas. Isso é... Talvez o meu cérebro seja extremamente acelerado. Às vezes eu fico batendo biela por isso, né, gurizada? Então, esse pedido da ofendida será tomado a termo pela autoridade policial e deverá conter o quê? A qualificação da ofendida e do agressor, o nome e idade dos dependentes, ou seja, esse formulário que eu falei do RS Seguro, traz para vocês aqui esse caminho para lembrarem, tá? A descrição sucinta do fato e as medidas protetivas solicitadas pela ofendida, tá? Informação sobre a condição de ofendida ser PCD, né? Ou se essa deficiência causou deficiência ou agravamento, se já é deficiente, né? Essa autoridade policial deve anexar ao documento referido, parágrafo 1º, que o boletim de ocorrência e cópia de todos os documentos responsáveis em posse da ofendida, tá bem? Gurizada, aqui tem um detalhezinho, que como no CTSP e na Polícia Civil vem cobrado provas no processo penal, o exame de corpo de delito, ele nada mais é que uma prova, né? Então o que eu quero que vocês compreendam, que serão admitidos como meio de prova, os laudos ou prontuários médicos fornecidos pelos hospitais e postos de saúde. A Fundatec colocará aqui que não serão admitidos, mas serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde. Beleza? Artigo 12A. Os estados e o Distrito Federal, na formulação de suas políticas e planos de atendimento, aqui é a questão da criação das DEANs, tá bem? Parágrafo 3º. A autoridade policial poderá requisitar os serviços públicos necessários à defesa da mulher em situação de violência doméstica e familiar, tá? E também para os seus dependentes. O que eu quero que vocês lembrem daqui? Vou solicitar a Secretaria de Infraestrutura do município para auxiliar a transportar os bens daquela mulher vítima, tá bem? Respira, Kelch. Verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou integridade física ou psicológica da mulher, em situação de violência doméstica e familiar ou de seus dependentes, tá? O agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. Tem as pessoas que podem aqui fazer esse afastamento. Autoridade judicial, o juiz, tá? Pelo delegado de polícia, quando o município não for sede de comarca, tá? E pelo policial, quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia. Por exemplo, a mulher vítima de violência doméstica e familiar no município de Muliterno, lá no norte do estado, em Passo Fundo, Marau, São Domingos do Sul, Ciríaco, né? Lá não tem autoridade policial plantonista, aquele soldado da brigada lá que tomar conhecimento, ele pode fazer esse afastamento do lar. Só que ele deve comunicar tanto essa questão do policial, né, no prazo de 24 horas ao juiz, tanto no caso do policial quanto do delegado, no prazo de 24 horas ao juiz.
e este decidirá em igual prazo sobre o quê? Sobre a manutenção ou a revogação da medida aplicada, devendo dar ciência ao Ministério Público concomitantemente, beleza? Vamos adiante. Gurizada, aqui como nós estudamos prisões, o processo penal, nós temos que nos lembrar do seguinte detalhe: liberdade provisória. Ela pode ser com fiança e sem fiança. Gurizada, eu quero que vocês lembrem daquele esquema que eu falo sempre, que nos crimes que são inafiançáveis, a liberdade provisória ela é cabível, sem fiança. Se eles são inafiançáveis, como é que tu vai afiançar algo que não é previsto? Então eu quero que vocês lembrem, nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da MPU, não será concedida liberdade provisória ao preso, tá bem? Gurizada, artigo 13, leitura, artigo 14 também, já deixei marcado no nosso material, 15 também, tá? Artigo 16 já nos é importante, que traz, nas ações penais públicas, condicionadas à representação da ofendida, de que trata esta lei, tá? Só será admitida a renúncia à representação perante o juiz. Eu quero que vocês lembrem, renúncia à representação, tá? Já quando lá foi encaminhado o inquérito ao Poder Judiciário, beleza? Só que eu quero que vocês lembrem, perante o juiz e não perante a autoridade policial ou o Ministério Público. Então lembrem-se, perante o juiz. No que? Em qualquer caso? Não. Numa audiência especialmente designada com tal finalidade, e isso deve ser antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público, tá bem? O que eu quero que vocês lembrem? Que a renúncia perante o juiz em audiência especialmente designada não pode ser de ofício, deve ter uma manifestação do ofendido para essa renúncia, tá bem? Então, o que é o correto é retratação e não renúncia, porque retratar é retirar. Então, eu quero que vocês atentem para essa questão referente à ameaça contra a mulher. Então, somente se procede mediante representação no crime de ameaça, exceto, veja bem, exceto nessa violência contra a mulher, tá bem? Trouxe as súmulas do STJ sobre o assunto, né? Que é a súmula 536, que é essa suspensão do condicional do processo e a transição penal lá da Lei 9.099, artigo 74, 76 e 88 daquela lei, não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha, tá bem? Eu quero também que vocês lembrem que nos termos da súmula 542 do STF, a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada, tá bem? A prática, súmula 588, né? A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da PPL por pena restritiva de direitos. PPL por PRD, ou seja, eu não posso substituir a pena uma por outra, tá bem? Também a súmula 589 do STJ nos traz que é inaplicável. Inaplicável o quê? O princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas, tá bem? Praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Vamos adiante. A súmula 600 do STJ nos traz que, para a configuração da violência doméstica e familiar prevista no artigo 5º da Lei Maria da Penha, não se exige a coabitação entre autor e vítima. Tá bem? Vamos seguindo. É vedada, ou seja, é proibida a aplicação nos casos de violência doméstica e familiar de que? De penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, né? Bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa. Então, vedações, penas de cesta básica, tá? Prestação pecuniária, né? Pagamento isolado de multa, ok? Transação penal, né, que não se aplica a Lei 9.099 aqui, e a súmula 536 do STJ, beleza? Princípio da insignificância
E a conversão também é proibida, né? De pena restritiva de direitos a conversão em, melhor dizendo, da pena restritiva de direitos em, ou melhor, a conversão, melhor dizendo, da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos, tá bem? Lembrando que o nome da ofendida ficará sob sigilo nos processos em que se apuram crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar. Esse sigilo não abrange o autor do fato, tá bem? Gurizada, aqui agora nós temos as medidas protetivas de urgência, tá? E recebido o expediente com o pedido ofendida, caberá ao juiz no prazo de 48 horas, tá? Deixei aqui o artigo 12C para vocês não se perderem. Conhecer do expediente, o juiz deve em 48 horas conhecer do expediente do pedido, decidir sobre as medidas protetivas de urgência, tá? Determinar o encaminhamento da ofendida ao órgão de assistência judiciária, quando for o caso, né? Comunicar o MP para que se adote as providências cabíveis e a suspensão, ou melhor dizendo, a apreensão imediata de arma de fogo. Então eu quero que vocês compreendam que lá nos termos do artigo 19 da Lei Maria da Penha, traz que as medidas protetivas elas poderão ser concedidas pelo juiz a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. Elas podem ser concedidas de imediato, as medidas protetivas, independentemente da audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, devendo o Ministério Público, né, ser prontamente comunicado, tá bem? Essas medidas protetivas, elas são aplicadas isoladas ou cumulativamente e poderão ser substituídas a qualquer tempo, tá bem? Pode o juiz, a requerimento do MP ou pedido ofendida, conceder novas medidas protetivas ou rever aquelas já concedidas, tá bem? Vamos adiante, essas medidas são concedidas em juízo de cognição sumária, ou seja, rápido, a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial, tá bom? Essas medidas protetivas serão concedidas independentemente da tipificação da violência. A Fundatec poderá colocar aqui em prova que essas medidas de urgência, elas são concedidas somente nas violências que causem lesão corporal, ou seja, nas violências físicas, mas independe da tipificação penal. Independe da tipificação penal e a vigência dela é enquanto vigorar o risco. Pedido da medida protetiva de urgência sempre para o juiz. Quem pede é a ofendida ou o Ministério Público, tá bem? Vamos adiante. Artigo 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, tá? Caberá a prisão preventiva do agressor decretada pelo juiz de ofício, ou seja, automaticamente, tá? Só que eu quero que vocês lembrem que lá no processo penal, tá? Na prisão preventiva, o juiz decreta mediante solicitação. Lá nos termos do artigo, tá? Então eu quero que vocês lembrem do artigo 311 do CPP, que diz bem claro: em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz. Pausa. O juiz decreta essa preventiva como? A requerimento do MP, do querelante ou do assistente, artigo 311 CPP, ou por representação da autoridade policial. Vejam que o juiz não decreta prisão preventiva de ofício, tá bem? Vamos adiante. Só que eu quero que vocês lembrem, no processo penal, artigo 311, eu vou colocar aqui no material, atentar para o artigo 311 CPP, que em qualquer fase da investigação policial ou processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz a requerimento do MP, tá? Ofendido, melhor dizendo, querelante, tá? Ou bem como representação
da autoridade policial, tá? Ou representação da autoridade policial. Por que eu tô trazendo esse detalhezinho aqui? Vejam só, essa prisão preventiva é decretada pelo juiz no processo penal, né? A requerimento do MP, querelante assistente ou representação da autoridade policial. E olha só, e aqui na Lei Maria da Penha diz que o juiz decreta de ofício a requerimento do MP ou mediante a representação da autoridade policial, tá bem? Só vou dar um espacinho aqui para vocês atentarem. Então, o juiz pode revogar, tá bem? A prisão preventiva, sendo curso processo, verificar a falta de motivo. A ofendida, ela deve ser notificada dos atos processuais relativos ao agressor, especialmente dos pertinentes ao ingresso e saída da prisão, sem prejuízo da intimação do advogado constituído ou do defensor público. Esse parágrafo único do artigo 21, por incrível que pareça, caiu na prova de oficial escrevente do TJ no ano de 2013 com a banca FAURGS, que diz: a ofendida não poderá entregar intimação ou notificação ao agressor, tá? Então, vamos adiante. Agora, o artigo 22 trata das medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor, tá? Então, constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta lei, senhores, o juiz, aqui vai ser colocado pela Fundatec, autoridade policial ou Ministério Público, não, é o juiz poderá aplicar de imediato ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras. Aqui nós temos um rol exemplificativo, tá? Entre outras. Suspensão da posse ou restrição do porte de armas, né? Com comunicação ao órgão competente, afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, proibição de determinadas condutas. Gurizada, aqui mais uma leitura para vocês, tá? Não tem tantos detalhes, não tem nada assustador, é mais uma leitura, tá bem? Vamos indo. Medidas protetivas de urgência à ofendida, também eu deixo para uma leitura, só que eu quero que vocês lembrem aqui da concessão do auxílio aluguel por período não superior a 6 meses, tá bom? Então, já deixei aqui num quadrinho para vocês, como eu sempre falo que Deus e o diabo eles vivem nos detalhes, tá bem? Mesma coisa do artigo 24, só que aqui no artigo 24 nós temos a proteção patrimonial dos bens da sociedade conjugal, tá? O juiz poderá determinar liminarmente, ou seja, em caráter precário, as seguintes medidas, entre outras. Também é um rol exemplificativo. Leitura para vocês. Artigo 24A, né? Que é o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência. É o único crime previsto nessa lei, tá? Vamos lá. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta lei. A pena é de reclusão de 2 a 5 anos, tá? E multa. A Fundatec vai colocar aqui reclusão de 2 a 5 anos ou multa. Não, 2 a 5 e multa. Lembrando que é o único crime previsto na Lei Maria da Penha. Ele é um crime próprio. Só é praticado pelo agressor ou agressora. Lembrem que o agressor independe de sexo. Pode ser homem ou mulher, né? Independe de gênero, melhor dizendo. Gênero masculino ou gênero feminino. Tá bem? Então, ex-sujeito passível ao Estado. A conduta é descumprir uma decisão judicial, seja ela penal ou civil. E lembrando que é decisão judicial, tá bem? Não é decisão administrativa. Então, eu quero que vocês compreendam decisão judicial, tá bem? A configuração desse crime independe da competência civil ou criminal do juiz, que deferiu as medidas, tá bem? Na hipótese de prisão em flagrante, lembra que eu já tinha falado isso? Apenas a autoridade policial poderá conceder fiança, tá bem? Vamos adiante. Artigo 27 da Lei Maria da Penha, em todos os atos processuais, sejam eles cíveis, né, ou criminais, a mulher em situação de violência doméstica e familiar deverá estar acompanhada de advogado, ressalvado, né, a solicitação de medida protetiva de urgência. Vamos agora para o finalzinho, já da nossa lei, encaminhando ao final da nossa aula, tá bem? Essas medidas protetivas, após, né, a concessão, serão imediatamente registradas em banco de dados mantido e regulamentado pelo CNJ, ok?
Artigo 41, nosso último artigo da aula de hoje. Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099. Que lei é essa? Que trata dos juizados especiais cíveis e criminais. Gurizada, acabei aqui a nossa Lei Maria da Penha. Agradeço a disponibilidade, peço desculpas por alguma coisa, né? E a cada aula eu tento ser melhor, o máximo que der. Muito obrigado e conseguimos ver com qualidade a Lei Maria da Penha, exatamente como a Banca Fundatec poderá nos cobrar no CTSP e na Polícia Civil, tá bom? Vamos adiante e muito obrigado.